Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de microbiologia. Nessa videoaula nós continuaremos aqui a discutir acerca dos mecanismos de replicação viral, mas em específico nós iremos discutir aqui os vírus de DNA, isto é, nós havíamos comentado que as classes virais poderiam ser subdivididas em vírus de DNA e os vírus de RNA. E aí, o recorte da nossa aula vai basicamente enfocar em como que os vírus de DNA se replicam, beleza? Portanto, só por descargo de consciência, o nosso ponto de partida é entender que, quando se comenta de replicação viral, isto é, do processo de multiplicação viral, de formação de novas partículas virais, a gente pode dividi-la didaticamente em 6 grandes momentos, ou melhor, 7 grandes momentos se a gente pensar na saída do vírus. O primeiro é denominado como a dissoção, o segundo é a penetração, o desnudamento, a expressão gênica, seja ela a transcrição ou a tradução, a replicação do genoma viral, a morfogênese e a maturação e o egresso. Então vamos lá? Bem, quando a gente olha essa figurinha aqui, a ideia que é passada classicamente é o seguinte: o vírus se liga na membrana plasmática, consequentemente o capsídeo é internalizado, abre-se, libera o genoma do vírus, e aí a partir disso o vírus vai começar a fazer a replicação utilizando-se aqui da maquinaria celular para formar uma nova partícula viral. Beleza. Classicamente, faz sentido a gente pensar de forma didática dessa maneira. Mas isso é simplesmente uma forma de facilitar o entendimento da divisão, da multiplicação de um vírus. Porque o processo de replicação viral, pessoal, depende muito de algumas particularidades, a depender do tipo de material genético, isto é, se o genoma é de DNA, o processo de replicação acontece em uma determinada localidade celular. Mas se é um vírus de RNA, isso acontece em uma outra localidade e vai depender de outros aspectos. Mas, o que é mais importante a gente se atentar? Não sei se vocês se recordam, mas em outros momentos eu falei acerca do processo de infecção por vírus líticos, que é aquele vírus que vai entrar dentro de uma célula e vai simplesmente destruir ela após o término do processo replicativo. O fato é que, vamos pegar, por exemplo, o adenovírus do tipo 5, e aí vamos dar uma olhadinha aqui, o perfil de unidades de colônia por mililitro, e aí, as horas após o processo de adsorção. Então, vamos lá. Tem-se aqui o processo de infecção, então, desde o processo de exposição até o surgimento das primeiras partículas virais, nós teremos um período denominado como período de eclipse. Então, o período de eclipse, ele contempla basicamente o processo no qual você tem aqui a exposição às partículas virais e a formação das novas partículas virais quando o vírus começa a utilizar-se aí da maquinaria celular, tá? Por sua vez, logo após esse processo, a gente vai ter um momento que vai aumentar drasticamente a concentração de partículas virais. E esse processo é denominado como período de latência, ou período latente, tá? E aí, logo após o período de latência, nós teremos aqui a formação de novas partículas virais e, por consequência, aí, a destruição da célula. Isso quando a gente fala do ciclo lítico, tá? Então, aqui tem uma esquematização de algumas micrografias de alguns vírus líticos. Então, percebam que, após a liberação das novas partículas virais, tem-se aqui a destruição da célula hospedeira. Aqui, novamente, tem aqui uma microscopia eletrônica de novas partículas sendo formadas aqui num ciclo lítico e aqui também, tá? E aí o primeiro processo é denominado como a dissoção, que é o seguinte: a dissoção, ela basicamente está atrelado com um processo no qual você tem uma ligação específica das partículas virais e alguma estrutura que está presente ali na membrana celular das células hospedeiras. Como assim, Pro? O que você pode pensar aqui, simplificadamente, é o seguinte: o vírus precisa obrigatoriamente encontrar alguma estrutura que permita a permissividade e a suscetibilidade daquela célula para replicação viral.
E essas partículas, esses componentes que podem estar presentes na célula são basicamente, ora, proteínas de superfície aí dos vírions, e aí basicamente a gente pode pensar o seguinte: os vírus não envelopados, ou seja, os vírus nus, eles têm aí algumas proteínas presentes no capsídeo que conseguem se ligar, por exemplo, em estruturas celulares presentes ali na membrana plasmática. Já os vírus envelopados, eles apresentam algumas estruturas como as glicoproteínas. Um exemplo clássico que eu conseguiria dar para vocês seria o próprio vírus do coronavírus. O SARS-CoV-2 ele apresenta aí a proteína spike, e a proteína spike ela consegue se ligar, por exemplo, no receptor de ACE, tá? Então, o receptor da enzima conversora da angiostensina, a ECA. O HIV, por exemplo, ele apresenta uma glicoproteína denominada como GP120 que consegue se ancorar, por exemplo, no linfócito T, em específico aí no cluster de diferenciação 4, o CD4. Outras estruturas também que a gente pode pensar aqui são proteínas presentes ali na célula, como por exemplo o CD4 que eu acabei de falar, carboidratos e etc. O mais importante a ser destacado aqui a vocês é o seguinte: obrigatoriamente tem que ter alguma estrutura presente na membrana plasmática que eu consiga se ligar. Eu digo aí o vírus, tá? Então aqui, ó, você tem aqui os vírus, bactérias e etc. Então, por exemplo, o linfócito ele consegue se ancorar numa célula através de uma ligação aqui mediada pela P-selectina. As bactérias conseguem se ligar em algumas estruturas presentes. Os vírus conseguem se ligar, por exemplo, em receptores celulares e por aí vai, tá? Glicolipídios. De maneira qual a dissociação ela pode ser contemplada como um processo no qual o vírus vai se ligar a algum receptor específico, como por exemplo aqui o rinovírus, o poliovírus e por aí vai. E aí alguns vírus podem utilizar-se de vários receptores, ou também denominados aqui como receptores alternativos, de maneira a qual ele consegue aumentar o espectro de hospedeiros e células que eles conseguem ter tropismo. Alguns exemplos clássicos aqui são por exemplo, o togavírus que causa a rubéola, o herpes vírus, e isso acaba conferindo a eles um sucesso evolutivo. Por quê? Imagine, se ele consegue se ligar a mais de um tipo de receptor celular, por consequência ele consegue se replicar e se perpetuar pela natureza. E aí nós veremos que existe uma série de vários receptores virais, tanto para vírus de DNA quanto para vírus de RNA. Aqui, por exemplo, nessa tabela, eu tenho aqui algumas famílias virais, ó, hepatovirida E, adenoviride, a poxviride, a poliomyxoviride, papilomaviride, paxviride e por aí vai. E aí alguns exemplos clássicos de vírus, ó, o herpes. O herpes, por exemplo, ele consegue se ligar aqui a um receptor, como por exemplo, sulfato de heparina, receptor homólogo ao fator de necrose tumoral, TNF, o fator de crescimento neuronal, GNF, tá? Por exemplo, o poliovírus, o SV40, que ele consegue se ligar às moléculas de MHC de classe 1, tá? Isso daqui são alguns exemplos clássicos de alguns vírus de DNA que se ligam a alguns receptores aí presentes na membrana celular, que a gente vai denominar agora como receptores virais, beleza? Aqui, por exemplo, a gente pode pegar alguns receptores celulares e mecanismos associados com vírus de RNA. Então, por exemplo, ó, o vírus da influenza, ele consegue se ligar ao ácido ciálico, como eu falei na aula anterior. O HIV, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, consegue se ligar ao CD4, a receptores de citosinas, tá? Vamos pegar aqui, o reovírus consegue se ligar ao ácido ciálico, a molécula 1 de adesão juncional, a GEN1, tá? O rotavírus se liga a integrinas e por aí vai. O coronavírus, ó, o primeiro, o SARS-CoV, ele consegue se ligar aqui ao CD13 e por aí vai, beleza? Posto isto, a gente ainda pode ter a presença aqui de estruturas denominadas como correceptores, que auxiliam aí nesse processo de interação. Então, por exemplo, no HIV, o complexo GP120 e GP41 vai se ligar ao receptor CD4. E esses receptores de citocinas acabam atuando como correceptores celulares, ou seja, a priori você tem a ligação da glicoproteína GP120 ou GP41, desculpa,
ao CD4, mas ancorado a isso você tem a presença aí dos receptores celulares de citosinas que vão ajudar esse processo, tá? Então, ó, aqui você tem a ligação e aí você pode ter a ligação complementar aqui que vai servir como correceptor. Então aumenta essa ligação. A penetração basicamente é um processo que você vai ter agora a entrada do vírus dentro da célula hospedeira e essa entrada, pessoal, logo após o processo de adsorção, pode ser por vários mecanismos. Os principais são, primeiro, o vírus ele pode se fundir à membrana plasmática, como representado aqui em 1. Você pode ter uma fusão mediada por endocitose. Então, por exemplo, você tem aqui a catrina, que é uma proteína presente aqui na membrana plasmática, que consegue intermediar esse processo, tá? Você pode ter também a fusão mediada por endocitose, utilizando-se da caveolina, que nada mais é do que uma proteína transmembrânica aqui, presente em todas as células de mamíferos, que acaba auxiliando isso daqui. E você também pode ter uma penetração mediada aqui por lipídios, ou seja, o vírus ele se fusiona aqui com uma camada lipídica e adentra aqui para a região citoplasmática, tá? Um detalhe interessante é que quando a gente fala aqui do mecanismo C, você pode ter aqui uma translocação para nível de região nuclear, tá? Direto. E aí o terceiro momento, logo após a dissociação e a penetração, é o desnudamento, que nada mais é do que um momento no qual agora esse genoma ele vai ser exposto, ou seja, ele sai de dentro do capsídeo e ele vai ser agora transcrito ou traduzido. E aí, por sua vez, agora esse genoma, o fato dele estar exposto, seja na região citoplasmática ou na região nuclear, ele se torna-se acessível aí para as enzimas, tá? Um detalhe muito importante é que, em específico aos vírus de DNA, a gente precisa ter uma penetração do genoma aí nos poros nucleares. Aqui não se lembre, a região do envoltório nuclear, ela é circuncidada por vários poros, e aí você tem um processo de translocação para dentro ou para fora do núcleo. Então, aqui ó, é justamente uma esquematização para que a gente consiga observar. Então, ó, você tem aqui uma endocitose dependente de catrina, e aí você tem todo um processo, ó, formação de um endossoma tardio, um endossoma precoce, formação de lisossomo, e aí vai translocar para núcleo e por aí vai. Tá? Então, existem várias formas, várias dinâmicas do transporte e do desnudamento aí desse vírus dentro de uma célula. E, por sua vez, o mais importante a ser destacado é que existe uma diversidade de genomas, de DNA e RNA aqui quando a gente fala em específico de vírus. Eles podem ser lineares, circulares, segmentados. Você pode ter fita de polaridade positiva, fita de polaridade negativa, fita dupla parcial e por aí vai. Mas em específico a gente vai começar a destacar agora os vírus de DNA, tá? O mais importante é que a gente precisa entender, antes de falar propriamente dito, do processo de evolução viral. Por quê? Existe aí vários complexos e vários tipos de métodos de infecção, e aí, independentemente do vírus, a gente vai classificar esses métodos em 7 grandes grupos, tá? E aí a gente vai entender agora o que nós denominamos como classificação de Baltimore, tá? Que é basicamente o seguinte: a depender da composição do genoma aí do vírus, a gente vai ter estratégias que esses vírus vão utilizar-se aí para conseguir se replicar dentro de um genoma, de um reino bacteriano, de arqueias ou de eucariotos, tá? E aí, basicamente, independentemente de você pensar no vírus de DNA ou RNA, o aspecto mais importante é que, durante o processo evolutivo, o genoma de DNA surge primeiro. Então a gente sabe lá que no mundo do RNA, e aí atualmente os vírus possuem somente genomas de RNA. Essa deve estar se perguntando, professor, mas agora ficou confuso essa sua explicação, volta aí para a gente entender qual que é a pegada. A grande pergunta é, por que existem vírus de DNA e vírus de RNA e não simultaneamente os dois, né? Ou por que isso? Não é bem descrito por que acontece isso. Poderia ser um vestígio aí de um ancestral de RNA? Pode ser.
E aí tem várias questões por detrás, por exemplo, quando e por que houve uma mudança de genomas de DNA para todas as formas de vida, porém existe aí alguns vírus de DNA, por que existe só vírus de RNA? Essa é uma seara muito profunda da gente adentrar nesse mérito. Então, por hora, a gente vai entender que, independentemente de ser um vírus de DNA ou RNA, eles vão ser agora agrupados em 7 grandes grupos para que a gente consiga elucidar os mecanismos de replicação, tá? E aí quem fez esse processo foi o Baltimore, tá? Lá no ano de 1975. Então vamos pegar aqui, ó. Você tem um vírus de DNA do fita simples. Esse vírus de DNA fita simples, ele vai sintetizar uma fita aí que vai formar um intermediário aqui de DNA dupla fita, beleza? Nós também temos aqui uma situação dos retrovírus que apresentam aqui uma fita de RNA fita simples de polaridade positiva, que realizando transcrição reversa forma aqui um intermediário de DNA dupla fita. Nós também temos aqui uma situação na qual a gente pode ter aqui RNAs dupla fita, seja de polaridade positiva ou negativa. E aí você pode ter a transcrição da fita negativa ou até mesmo um vírus de RNA fita simples, polaridade negativa. Temos aqui aqueles vírus de RNA fita simples de polaridade positiva que pode ser utilizado diretamente, ou até mesmo nós temos aqui os vírus de DNA fita dupla, de senso positivo ou negativo. O fato é, pessoal, que vocês estão vendo que eu coloquei essa esquematização e eles meio que têm várias flechinhas que vão converger por um único ponto, que é justamente a formação do RNA mensageiro senso positivo. O que significa isso? A ideia é que, independentemente do tipo de genoma, seja de DNA ou de RNA, seja de polaridade positiva ou negativa, fita dupla, fita simples, segmentado ou linear, todos os vírus eles visam formar um RNA mensageiro polaridade positiva. Por quê? O RNA de senso positivo ele consegue ser traduzido diretamente, tá bom? E aí a pergunta que não quer calar: qual informação precisa ser codificada no genoma viral? Basicamente, a gente pode pensar em produtos de genes e sinais de regulação para replicação no genoma viral, montagem e empacotamento desse genoma, regulação do ciclo replicativo, modulação das defesas do hospedeiro e a disseminação aí para outras células e hospedeiros. A ideia é o seguinte: basicamente, quando o vírus vai se replicar, ele precisa obrigatoriamente tentar estabelecer um processo que vise, primeiro, a replicação desse genoma viral, que ele consiga montar novas partículas virais e regular aí de maneira muito refinada esse processo. Posto isto, a segunda pergunta que eu quero trazer a vocês é o seguinte: qual informação não é codificada em um genoma viral? A resposta é: não há codificação de genes associados com a síntese completa da proteína. Então, depende obrigatoriamente da maquinaria celular. Não possuem genes que codificam proteínas envolvidas na produção de energia ou síntese de membrana. Não possuem genes que codificam centrômeros ou telômeros encontrados nos cromossomos e etc. Aí você vai falar: tá, professor, mas como assim? A ideia é que tudo aquilo que não é necessário para a sobrevivência do vírus não vai ser codificado. Então, eu preciso, por exemplo, de genes para formar proteínas que estão associados com o ciclo replicativo do vírus? Até preciso, mas isso aí a gente pode utilizar da própria maquinaria da célula hospedeira para fazer isso daqui. Preciso de proteínas associadas com produção de energia, síntese de membrana? Não, porque o vírus vai conseguir utilizar-se da maquinaria da célula hospedeira para fazer isso aí, beleza? E aí, qual que é a estratégia comum, independentemente de ser um vírus de DNA ou RNA? Os genomas eles devem produzir obrigatoriamente um RNA mensageiro que pode ser lido pelos ribossomos das células hospedeiras. E aí esse genoma, por sua vez, seja de DNA senso positivo, DNA senso positivo negativo, RNA senso positivo, e blá 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 blá, a ideia é que eu tenho que formar RNA mensageiro. E aí esse RNA mensageiro ele vai ter todas as informações para produzir proteínas estruturais do vírus,
produzir genoma viral, produzir proteínas que eventualmente esse vírus precisa utilizar, como por exemplo a transcriptase reversa, proteases, integrases e por aí vai, tá? E aí, os vírus de DNA, eles basicamente replicam-se no núcleo, mas nós temos aqui uma exceção, que é o poxvírus, que consegue se replicar no citoplasma, mas é uma exceção. Tirando-se o poxvírus, os demais sempre irão se replicar dentro do núcleo da célula. E aí, em específico, os vírus de DNA eles podem ser agrupados em 3 classes. Nós temos aqui os vírus de DNA fita dupla, que é da classe 1, que é a grande maioria. Os vírus de DNA fita simples, que são da classe 2. E os vírus de DNA parcialmente dupla fita, que no caso aqui são os vírus da classe 7. E a gente vai comentar cada um dessas classes virais aqui agora. Os vírus de dupla fita é o seguinte: você tem aqui o DNA de dupla fita, ele vai ser agora direcionado, ora, para ser replicado para formar RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, por sua vez, agora ele vai formar aqui proteínas estruturais para formar aí o acabouço para novas partículas virais. Além disso, esse DNA dupla fita ele consegue ser replicado utilizando-se aí da própria maquinaria celular e empacotado aqui dentro dessa nova partícula viral. De maneira qual, eu preciso que vocês entendam que o genoma ele é copiado pela DNA polimerase do hospedeiro. Então, por exemplo, aqui o polioma, o papiloma, utilizam-se isso. E aí alguns vírus conseguem carregar a DNA polimerase viral, como por exemplo o caso aqui do adenovírus, da herpes, que são exemplos clássicos de vírus que têm aqui DNA polimerase viral. Mas a ideia é que eu preciso replicar o vírus, aqui no sentido de formar uma nova fita de DNA, e eu posso fazer a transcrição desse DNA dupla fita aí para uma molécula de RNA mensageiro, que posteriormente é traduzida aí utilizando-se do ribossomo da célula hospedeira para fazer novas partículas virais. E aí um exemplo clássico aqui, ó, o adenovírus, que apresenta aqui entre 36 a 48 quilopares de bases, e o herpes vírus, que apresenta aqui cerca de 120 quilopares de bases, tá? E aí o ciclo replicativo dos vírus de classe 1, que são aqueles de dupla fita, como que se dá, ó? É isso, beleza? E nesse sentido, o que é mais importante vocês guardarem de informação importante? Primeiro, nós temos aqui, a priori, genes tardios, que são basicamente chamados também de genes cedos, que são basicamente os genes associados com a codificação de proteínas não estruturais relacionadas aí com a interface com o hospedeiro. Nós temos aqui os genes intermediários, que vão codificar proteínas não estruturais relacionadas com o processo replicativo. E nós temos os genes tardios, que codificam aí proteínas estruturais envolvidas na montagem. O que é importante a gente guardar aqui de informação mais relevante? A ideia é que você vai ter vários processos e não necessariamente você precisa começar a replicar tudo de uma vez. A ideia é que você primeiro observe que o vírus tem algumas estratégias, primeiro, para fazer proteínas associadas com a replicação do vírus, e posteriormente com as proteínas estruturais que vão formar o capsídeo, para que você tenha aí posteriormente o processo de formação de novas partículas virais e a integração aí do genoma viral que foi recém-replicado. Beleza? Nós temos aqui os genomas de DNA fita simples, que é basicamente, ó, o DNA ele é replicado, e esse DNA forma uma molécula de DNA dupla fita, e ele é replicado formando senso positivo, senso negativo. Esse DNA dupla fita aqui, ele é transcrito formando um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele é traduzido para formar aí as proteínas estruturais e, por consequência, formar aí posteriormente a partícula viral. O fato é que eles não codificam DNA polimerase, e toda a replicação é realizada aí pela polimerase do hospedeiro. Ou seja, para que esse DNA aqui, fita simples, consiga formar um DNA dupla fita, ele utiliza-se aí da própria DNA polimerase da célula hospedeira. Beleza? Exemplos clássicos, o parvovírus e o TT vírus, também chamado aqui de alfa-torquevírus, que foi um vírus descrito em 97 lá no Japão, que não se sabe muito bem, mas está associado aí
com doença hepática pós-transfusão, tá? E aí, vamos lá. Como que se dá novamente essa replicação? Essa replicação ela é mais dependente da maquinaria celular. O genoma de dupla fita, de fita simples, é convertido em uma dupla fita, né, como eu falei aqui, utilizando-se da DNA polimerase celular. E um detalhe muito importante é que a RNA polimerase celular vai transcrever os RNAs virais. Esses RNAs mensageiros virais são posteriormente traduzidos. E aí um aspecto a ser descrito é que proteínas não estruturais, como por exemplo, enzimas que vão atuar na replicação e na interface com o sistema imune, são a priori sintetizadas, e posteriormente nós temos aí a formação de proteínas estruturais que vão formar o capsídeo viral, beleza? E nós temos aqui os genomas de fita parcialmente dupla. Então, como que se dá aqui? Um exemplo clássico disso aqui é o vírus da hepatite B. Aqui você tem um genoma que ele está ligado a proteínas, tá? E ele pode estar ligado também a uma pequena sequência de RNA. E aí você vai ter uma fita completa e uma fita parcial, tá? Então, como que se dá a replicação? Ó, você tem aqui o DNA parcialmente, né? Ele é replicado. Esse DNA agora, dupla fita, ele é transcrito. Então você tem a formação aqui de RNA mensageiro, que vai ser traduzido, formando aí as proteínas estruturais. E esse RNA mensageiro aqui, ele pode ser replicado sob a ação da transcriptase reversa. Você tem a formação aqui de DNA senso negativo, e aí você forma posteriormente esse DNA aí parcialmente duplo. De fato que uma parte do processo acontece aqui a nível de núcleo e uma outra parte acontece aqui a nível de citoplasma. Detalhe ser destacado. Tem-se aqui a presença da transcriptase reversa para fazer o quê? Pegar esse DNA e formar para pegar o RNA e formar DNA, beleza? A expressão gênica, ela pode ter aqui genes precoces, intermediários e tardios, e aí sabe-se que em decorrência disso aqui a gente tem aquela quebra do dogma central da biologia, né? Porque lembram-se que eu falei que DNA transforma-se em RNA, RNA em proteínas? Não. O que a gente está vendo aqui é que o RNA que foi formado aqui, ele, sob a ação da transcriptase reversa, pode voltar a ser DNA, beleza? E a literatura adotada foram essas novamente. Eu utilizei basicamente o CAN, né? Princípios de virologia molecular, e eu utilizei bastante aqui do Kipner, o Virologia Fundamental, beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, deixe comentários que me ajuda bastante, tá bom, pessoal? Um super beijo e até a nossa próxima aula, que vai enfatizar aí as estratégias de replicação viral de vírus de RNA, beleza? Fui!